Boa noite, tudo bem com vocês? Graça e paz, meus irmãos. Vamos então para a nossa leitura bíblica de hoje, para o nosso devocional, né? Vamos dar continuidade. Estamos aqui em Mateus 4, certo? Não repare muito, a iluminação, minha cara de cansada também, realmente, eu estou bem cansada. Hoje eu até tô com essa camiseta porque eu servi na igreja, servi na área da fotografia. Então, sim, eu tô bem cansadinha, mas estou aqui, né? Como eu fiz esse compromisso com Deus, principalmente, de estar aqui todo dia, fazendo uma leitura bíblica, né? Gravando essa leitura bíblica para mim mesma, no caso, né? Para eu ter esse compromisso com Deus, para que, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, venha atingir pessoas, venha alcançar pessoas para Deus, né? Se eu puder colaborar de alguma forma, bom, para mim já é o suficiente. Bom, vamos lá então. Vou continuar aqui em Mateus 4, certo? Vou orar apenas para que realmente Deus nos dê entendimento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eis-me aqui, me colocando na sua presença. Pai, obrigada por mais um dia de vida. Obrigada pela tua misericórdia, Senhor. Peço a Ti, Pai, que venha nos dar entendimento da Tua palavra, Senhor. E que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? A tentação de Jesus, Mateus 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Oh, meu Pai, glória a Deus por essa palavra. E só um adentro aqui, né, gente? Que eu uso muito esse versículo, tá? Quando eu tô em jejum. Quando eu tô em jejum, ou quando vai me dar crise, algum tipo de ansiedade, porque eu sofria muito por crises de ansiedade. É algo que Deus tem me curado, certo? Já estou curada em nome de Jesus, né? Mas sempre que eu tenho algum problema, ou jejum, especialmente falando de jejum aqui, eu sempre oro em cima desse versículo, né? Sempre falo: Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E eu falo: Senhor, eu oro em cima da tua palavra, sustenta-me com a tua destra, porque realmente, gente, e faz toda a diferença, sabe? Você tá num jejum e tá orando em cima desse versículo. Nossa, parece que a fome some. Tipo, eu não sei se alguém já vivenciou isso, mas se já, compartilha com a gente a experiência, porque comigo funciona muito orar em cima da palavra, sabe? E é isso, nem só de pão realmente viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a gente tá aqui nesse momento orando a palavra de Deus, né? Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui de baixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus, né? Não colocarás Deus em prova. Isso é um fato, né, gente? Deus, ele é soberano, ele não tá aqui para joguinhos e pra gente falar: Ai, Senhor, se tu não fizer isso, eu vou fazer aquilo. Ai, Senhor, se tu não fizer isso, eu vou me jogar na ponte. Não, gente, né? Não se coloca Deus à prova.
A gente tem que ter temor a Deus, tem que ter respeito a Deus, a gente tem que servir a Deus acima de todas as coisas e priorizar as coisas de Deus acima de todas as coisas. E dessa forma, como dizem outro versículo, não estamos nele agora, mas dessa forma as demais coisas nos serão acrescentadas. E não jamais colocar Deus à prova. Isso não é legal, né? Então, não faremos isso. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adoraste. Credo, está repreendido em nome de Jesus, né? Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Amém. Glória a Deus. Sim, gente. Somente o nosso soberano Deus, né? A gente não deve se render a nenhum outro Deus, a nenhum santo, a nada. É Deus, soberano Deus. Em nome de Jesus, a gente consegue hoje, né? Hoje, graças a Jesus, em nome de Jesus, estar na presença de Deus, estar na presença do Senhor, falar com Ele, né? Glória a Deus por isso. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Gente, se a gente resistir às tentações, se a gente passar pela prova, a gente vai ter o acolhimento de Deus, né? Então a gente só precisa passar. Passar pela prova, resistir às tentações. Que Deus estenderá a sua destra, enviará um exército de anjos, se precisar, ao nosso favor. A gente só realmente precisa resistir. Jesus na Galileia, os primeiros discípulos. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galileia e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e vos farei pescador de homens. Glória a Deus. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se ali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Glória a Deus. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Amém. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decapólis e Jerusalém da Judéia, e da além do Jordão. Ai, desculpa.
É isso, gente. Esse é o 4º capítulo, né, de Mateus. E amém por essa palavra, Senhor. Que nós sejamos obedientes, né? E que nós tenhamos uma fé assim grande como a de Simão, a de Tiago, né? Que simplesmente seguiram Jesus assim, sem nem pensar. É isso, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro te agradecendo por essa palavra, Pai. Pai, que essa palavra não tenha sido apenas uma leitura, Pai, mas que ela realmente entre nos nossos pensamentos, Pai, que se faça presente na nossa vida, que os seus ensinamentos, Pai, se façam presentes no nosso dia a dia, Pai. Envia o Espírito Santo, Pai, para nos guiar e nos direcionar e que nós estejamos no centro da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a vocês e até amanhã, se Deus permitir. Amém.